Saudações literárias, culturais a todos, meus amigos e amigas que estão online nesse momento no Instagram. Convido todos vocês a acompanhar o nosso bate-papo dessa noite. É a volta do Contar Alagoas. Esse projeto de entrevista com cidadãos da cultura, da literatura, da história, que fazem a diferença na nossa sociedade alagoana, na vida do nosso povo. E hoje, com muita satisfação, muita alegria, recebo o poeta Pedro Soares, mais conhecido como Poeta Pedão. Ele vai contar um pouco sobre a sua vida, suas experiências, suas ideias, seus pensamentos, sobre diversos temas da nossa sociedade. Permanece conosco, este é o Contar Alagoas dessa noite. Eu vou aqui solicitar convite para recebê-lo. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, vem. Espera aí, Matheus. Boa noite, estimado poeta Pedão. Boa noite, Matheus. Boa noite. O áudio tá bem, tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo tranquilo. É um prazer, poeta Pedão, estarmos nesta noite, nesse bate-papo, falando de cultura, falando de história, falando das coisas da nossa terra. Nossa terra tem muitas coisas para dialogar, né? Com certeza. E aí, a sua participação, com certeza, vai ser uma luz nesta noite, né? Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nós agradecemos a participação, os amigos, familiares, né, do poeta Pedão, os nossos amigos artistas, poetas, cordeiristas, e todos que nos acompanham e valorizam a cultura do nosso estado. Então, vamos iniciar o nosso papo. Eu gosto sempre de iniciar perguntando sobre você, mas antes disso, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Matheus Cavalcante, sou escritor, sou poeta,
sou fomentador literário, cultural, defensor do patrimônio cultural de Alagoas, né? E sou natural de Maceió, iniciei na literatura desde 2019 e continuo até o momento motivando a nossa literatura alagoana, popular e de modo geral, e buscando fazer com que ela cada vez mais cresça e apareça, né? Seja realmente valorizada, aproveitada, né? E possa formar a nossa sociedade. Atualmente, desenvolvo projetos voltados, né, na área cultural, da literatura, para motivar a formação dos valores de respeito, de educação cultural, né, que são muito importantes, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, em que a intolerância cada vez mais aumenta e o desrespeito com o patrimônio cultural cresce. Agora, se apresente, meu querido poeta Pedrão, diga seu nome, sua naturalidade. Olá, aí então, Matheus. Primeiro, agradecer a você o convite, né? Dizer que é uma honra muito grande participar desse bate-papo com Sara Lagoas. É um bate-papo que nós precisamos valorizar ainda mais, né? Você é um gigante da nossa cultura, da nossa literatura, um guerreiro que não mede esforços, né? E isso é muito bom. Bom, eu sou Pedro Soares dos Santos, né? De Santa Luzia do Norte, nasci na 4 de abril de 1958, né? Logo estou completando 65 anos, filho de família humilde, né? Filho de pescador, meu pai era pescador e político, né? Meu pai foi vereador aqui no município 24 anos, minha mãe dona de casa, né? Oriundos de Fernão Velho para cá, em 1958, exatamente no ano que eu nasci. Eu fui um cara criado numa infância onde eu vendi peixe, onde eu vendi sururu nas feiras, onde eu vendi coisas da roça, né? E sempre estudei em escola pública, né? E assim a gente foi crescendo, né? E hoje nós estamos aí fazendo um trabalho a nível de cultura, tentando buscar valorização, como você muito bem falou. Nós precisamos nos unir porque cultura gera futuro, mas nós não temos, na verdade, o apoio a nível governamental que merecemos, que precisamos e que Alagoas precisa ter. A gente precisa de muita união, mas nada disso é motivo para fazer a gente desistir dessa caminhada, nessa estrada da vida poética, literária que nós seguimos. Concordo plenamente, meu caro Pedrão. Mas sobre esse seu talento pela comunicação, pelo rádio, desde quando iniciou? Você traz isso desde a infância? Na minha infância, conta a questão da poesia, aos 10 anos de idade, né? Fazia o 3º ano primário, e aí na escola da Colônia de Pescadores, da qual o meu pai era presidente, ia ter uma festa, né? Lá, Dia das Mães, coisa do tipo. E aí a professora Hilda Costa Mascarenhas, ainda viva, me chamou e disse que eu ia recitar um poema de Manuel Bandeira, Barquinho de Vera, coisa assim. E aí eu comecei a chorar, porque eu não queria, eu não sabia, né? E naquele tempo, Matheus, era totalmente diferente de hoje, o respeito ao mestre, o respeito às pessoas, o respeito à religião, o respeito como um todo era diferente. E ela falou, olha, se você não for recitar, eu vou falar para sua mãe, vou falar para a dona Ana. E aí, cara, sabia que ia ser lapada quando chegasse em casa. E aí eu, não, eu vou fazer.
e recitei aí o poema durante a festa. E logo em seguida, ainda com 10, 11 anos de idade, um irmão meu sofreu um acidente, né? E eu acompanhei até o posto de saúde. E quando cheguei em casa, eu comecei a descrever tudo aquilo que eu tinha visto, né? E começou a dar prosas e versos. Bom, daí eu não parei mais, né? Comecei a escrever, mas sem, assim, digamos, sem nenhum acumular, sem... escrevia, deixava para lá na escola, ou coisa do tipo. Aos 8 anos de idade, agora isso desde os 8 anos de idade, quando meu pai, isso aí foi da questão da poesia, mas desde os 8 anos de idade, meu pai era presidente da colônia e tinha um serviço de alto-falante. E aí, um dia, ele me chamou, fez uma nota para convocar uma reunião, né, dos pescadores e pediu para mim ir lá ler no serviço de alto-falante. E eu fui, gostei, e daí eu fiquei, né, a partir dos 8 anos, fazendo locução na colônia de pescadores. Aos 15 anos, 16 anos, fui fazer locução na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, e daí nós, em diante, eu tinha um sonho, Matheus, nós temos aqui a nossa cidade, uma cidade muito religiosa, e nós temos a proteção de Santa Luzia, né? E aí, na festa de Santa Luzia, a festa de Santa Luzia era realmente um festão, como se diz. E antigamente a coisa cultural tinha lá uma casinha formada por esteiras e tal, e ficava ali o serviço de alto-falante. E tinha um cidadão aqui, que era quem fazia a locução, né, o Nivaldo Pinto, e eu tinha um sonho, digo, um dia eu ainda faço a cobertura da festa de Santa Luzia. E aí, um belo dia, durante a festa, antes da festa ia passando, e ele me chamou, é muito amigo da família, dos meus irmãos, me chamou e falou, quer me ajudar? Eu falei, ajudar em quê? Ele disse, você vai fazer a locução comigo na festa da padroeira. Ave Maria, é como se eu tivesse ganho um troféu. E aí eu fui, né, na verdade, fiz sozinho porque ele já jovem, já rapaz, ia paquerar, ia tomar a cerveja dele, eu fiquei lá. E daí nós seguimos. Em 1981, mais ou menos, eu já funcionário público, né, na SUCAM, eu fui à União dos Palmares, trabalhando em União dos Palmares, e aí eu fui fazer uma ligação para Santa Luzia, que não existia telefone celular, nem existia telefone nem residencial, era um posto de serviço da Telasa. E aí, quando eu chego lá na Telasa União dos Palmares, é uma fila enorme, né, para fazer as ligações. E quando chegou a minha vez, eu falei, uma ligação para Santa Luzia. Aí a moça falou, Santa Luzia? Eu digo, sim. Onde é que fica isso? Aí eu falei, ou a senhora não conhece o mapa de Alagoas, ou está querendo brincar comigo, né? E aí eu, depois da ligação, saí dali, Matheus, pensando, eu vou divulgar a minha cidade. Isso visto que desde 1977 eu já fazia um trabalho através do Mobral, um trabalho na questão de teatro, na questão de cultura, mas uma coisa meio acanhada, não é só interno. Eu digo, eu vou divulgar Santa Luzia. E em 1982, eu criei uma coisa que muito me honra, que muito me emociona, que era o Show do Pedão. Era um programa de auditório, onde eu cantava e apresentava os calouros, né? E aí foi crescendo, divulguei Santa Luzia em 1982, em 83 eu criei o concurso de Miss Santa Luzia do Norte, em 88 eu criei a Festa dos Crustáceos e Moluscos. É uma festa que levou Santa Luzia a nível internacional. Então, eu comecei a divulgar a nossa terra e foi aí que eu ganhei espaço no rádio, né? E para registrar os 2 primeiros radialistas que abriram microfones para que eu pudesse falar da minha terra foi Batista Filho e Hildo Rafael, exatamente em 1982, né, quando eu saí daqui para divulgar Santa Luzia. E nós começamos a fazer esse show, ganhamos espaço na televisão, na época no programa do Pel Marx, né, e ficamos aí conhecidos até então, era Pedão Show, e depois nós nos dedicamos mais um pouco a escrever, e o Poeta Pedão, e que era o Poeta Pedão Show, né? E aí algumas pessoas consideram, não, deixa só Poeta Pedão, porque o poeta já é o show, né? E dizer que esse nome, Pedão, esse nome foi criado por 2 jovens do Projeto Rondon,
elas estudavam em Brasília, uma delas fazia relações internacionais, a outra fazia assistência social, e o Projeto Rondon veio para Santa Luzia exatamente em 1977. E aí elas queriam fazer uma apresentação teatral, e as pessoas disseram, procura o Pedrão, procura o Pedrão. E aí elas me procuraram, nós ensaiamos o Romeu e Julieta de Shakespeare, né? E aí elas falaram, Pedrão, mas tem tanto Pedrão, vamos fazer uma coisa diferente, exótica. A partir de hoje nós vamos chamar você de Pedão. E Pedão ficou, né? E assim, é através do rádio, através dos jornais, que a gente tem feito esse trabalho, não só a nível de Santa Luzia, mas hoje a nível de Estado, a nível de Alagoas como um todo, e havia internet a nível de Brasil, né? Porque hoje não existe rádio pequena. E aí, quando foi em 2013, nós escrevemos um livro, Santa Luzia, Nossa Terra, Nossa Gente, com o objetivo... Santa Luzia é uma cidade histórica. Santa Luzia é uma cidade que tem muitos vultos históricos, né? Nós somos a terra do maior maestro do mundo, que é o maestro Fonfon. Nós somos a terra do pintor Zumba. Nós somos a terra que já deu a Alagoas presidente do Tribunal de Justiça, comandante da Polícia Militar. E aí essas pessoas não eram conhecidas, pelo menos pela atualidade. E eu escrevi um primeiro livro, Santa Luzia, Nossa Terra, Nossa Gente. Não dava para contar a história de todo mundo, mas nós fizemos tópicos para despertar, principalmente na população estudantil, o interesse em pesquisar quem foi Zumba, quem foi Dioclésio Feitosa, quem foi Yolanda Romeiro, entre tantos outros. E isso deu certo, até hoje as pessoas ainda usam esse livro para fazer pesquisa. Para minha decepção, alguns mestres não sabiam que o Zumba era santaluziense, né? E aí fiquei muito feliz com isso. Eu hoje eu sou desorganizado, eu dou a mão palmatória, mas porque eu vou escrevendo, mas hoje, com certeza, nós temos em torno de 1.000 cordéis escritos numa caixa, no celular, no computador. Nós estamos, inclusive, trabalhando para agora, até o final do ano, setembro, final do ano, começamos a escrever o Santa Luzia, Nossa Terra, Nossa Gente 2. Vamos fazer uma coletânea só de cordel e uma coletânea só de poemas soltos, mais mensagens. Eu faço isso com amor. Isso é a minha vida. Escrever e o microfone são duas coisas que fazem parte da minha vida, que me incentiva, que me dá força. E continuo lutando assim, tanto quanto um pouco menos, mas assim, eu sempre fico buscando alertar que a nossa cultura precisa ser respeitada e precisa ser apoiada. Muito bela a sua trajetória, meu poeta Pedrão. E o mais valioso é que ela inicia desde a infância, né? E esse casamento entre a poesia, a escrita, com a comunicação, deu muito certo, né? Porque a poesia ela precisa ser divulgada, né? A poesia é a linguagem no qual o ser humano se expressa, né? De forma, né, bela, né? Utilizando todos os métodos, a rima, né? E os seus pensamentos. Então, parabéns, uma trajetória belíssima, né? Já com publicações, né? Contribuições para a história, para o conhecimento, a pesquisa, né? Para a sociedade, povo alagoano, e que dirá o povo brasileiro, né? Porque quando a gente publica um livro, a gente não só publica para o nosso estado, a gente publica para o nosso país, né? Para que o conhecimento, a educação, né, seja realmente desenvolvida, valorizada.
falando nisso, eu gostaria de fazer essa pergunta a você, né? Para você, que importância tem a educação? E principalmente a educação no estado de Alagoas. Matheus, antes de responder a pergunta sobre a educação, o Marcelino Carvalho, ele está perguntando aqui, perdão, esse livro como adquirir? Marcelino, esse livro foram feitos 2.000 exemplares. E esse livro eu não vendi, esse livro eu distribuí gratuitamente nas escolas, nas bibliotecas. Hoje eu tenho um exemplar desse, porque a minha esposa guarda, eu tenho um exemplar dele, né, hoje. Mas, assim, nós distribuímos na educação, na cultura. Esse livro, Matheus, ele hoje está na Biblioteca Pública de Brasília, na Biblioteca Pública de Salvador, né, da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, que foi levado pelo senhor desembargador Hamilton Carneiro, que foi um dos homenageados, né, e no Rio de Janeiro. Além daqui em Alagoas, nós já deixamos em Penedo, Arapiraca e outros municípios por onde nós íamos passando, a gente ia deixando, porque isso era a maneira de divulgar Santa Luzia. Eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho orgulho de dizer que sou filho de pescador, que fui vendedor de peixe, que fui vendedor de sururu, e hoje o orgulho de dizer que sou santaluziense, que tenho 3 prêmios recebidos: o Selma Brito de Cultura, o prêmio Odete Pacheco, o radialista Odete Pacheco, e o prêmio Oswaldo de Souza de Poesia. Isso foi lá no ano 2000. Né? Coincidentemente, a gente participou do concurso nacional de poesia com um cordel com o nome O Brasil, que naquela época os problemas do Brasil ainda existem hoje. Bom, mas aí, Marcelino, qualquer coisa a gente pode xerocar e te dar, encadernar e te dar esse livro. Será uma honra. Poeta Pedrão, posso lhe fazer uma sugestão? Pode sim. Você já pensou na possibilidade de propor ao município ou ao próprio Estado, né, a proposta de imprimir novamente a obra? Pelo fato da produção ser uma produção que resgata o conhecimento e o valor da história, a memória, principalmente, né, da identidade do povo. Então, é uma obra que tem valor. Então, merece também, né, ser amparada, né? Você pode apresentar um ofício, né, abrir um processo e aguardar a posição do município, do Estado, para que essa obra seja republicada e seja feito um relançamento da obra literária. É uma grande ideia. Quem sabe a gente não faz esse relançamento junto com o lançamento do 2, né? É uma possibilidade. Mas aí, Marcelino, é uma possibilidade. Depois entra aí no nosso zap, é o 9651-5928, 9651-5928, e a gente vai conversando. É um prazer, uma honra. Bom, você perguntou a importância da educação. A educação ela tem importância fundamental na formação do cidadão brasileiro, do cidadão mundial. Eu defendo muito o investimento na educação a partir da educação infantil. Se os nossos governantes irem maciçamente na educação infantil, no ensino fundamental, nós vamos com certeza gastar menos com saúde, nós vamos com certeza gastar menos no combate à violência, né? Com certeza nós vamos gastar menos na questão do assistencialismo social. A educação ela é fundamental. Nós hoje, a questão da grade curricular, né? Aquelas mudanças, na época tinha o OSPP, tinha isso, aquilo, outro,
E assim, eu digo sempre que eu não entendo de educação, né? Apesar de ser casado com uma professora, mas eu não entendo de educação. Sou curioso. E o que eu vejo é que a metodologia de ensino hoje só aprende quem realmente quer aprender, só estuda quem realmente quer estudar, porque não tem como não passar, não tem como não chegar na faculdade, pela metodologia de ensino. O cara não pode passar da idade X no ensino fundamental, ele tem que ir para o ensino médio, e ele vai sem a menor condição. Hoje você ganha ponto em matemática dançando um reggae, não é nem fazendo um poema. Hoje você ganha ponto na questão do conselho de classe, mas dá um jeito do cara passar. Então, essa metodologia, apesar de ser leigo no assunto, eu acho que ela é muito errada. E como se não bastasse a metodologia disciplinar. O professor hoje é um mero cidadão ali na frente de uma turma, num quadro negro, e que não é respeitado na maioria pela maioria da classe estudantil. O professor hoje ele não pode olhar de cara feia para o aluno. Mas antigamente era muito bruto, tudo bem, mas a coisa, meu amigo Matheus, isso prejudica e muito. E não é só na escola pública, não. Na escola particular é pior ainda. Na escola particular é pior, porque quem manda, quem paga. Manda quem paga. E aí o professor nunca vai ter razão. Isso atrapalha, isso prejudica o aprendizado, o ensinamento, obviamente, e por tabela, o aprendizado do aluno. Mas a educação ela é primordial na vida do cidadão brasileiro, do cidadão mundial. Sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem educação, nós vamos continuar elegendo pessoas que não devemos. Sem educação, nós vamos continuar jogando lixo na rua e achando que se não jogar o lixo, o gari vai ficar desempregado. Sem educação, nós vamos continuar jogando o sofá velho lá no riacho, e quando chover, está tudo obstruído e a água vem para a rua. Né? Sem educação, nós vamos ficar dessa maneira. Então, a educação ela é primordial, e o significado de educação é o significado de progresso, um progresso no cômputo geral. Em todos os aspectos, a educação ela é para progredir. E na sua opinião, Pedrão, a educação no seu município está sendo valorizada? É um município pequeno, onde já tivemos muitas dificuldades. Né? Hoje há sem jogar flores, né? Claro que não é perfeito, ninguém é perfeito, né? Mas hoje tem um gestor preocupado com o bem-estar, com o melhor, que há um investimento muito grande na questão educacional, na questão da saúde. Então, eu acho que nós podemos desfilar entre os municípios pequenos que têm uma educação de qualidade. Com certeza. Precisa de muito diálogo, né? de coletividade também, né? Porque sem o famoso ditado, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Claro que não. Claro que não. Tem que haver a participação de todos. Com certeza. E continuando o nosso papo, qual a sua opinião sobre a literatura popular alagoana? Na sua visão geral, eu sou assim, ouvir. Eu diria que assim como você, nós somos um tanto quanto suspeitos para falar, né? Mas a nossa literatura é uma coisa que as pessoas precisam alcançar a importância, a beleza, que ela traz para a população. A nossa literatura alagoana, vamos nos prender ao nosso estado,
ela não precisa de talentos. Talentos nós temos de sobra. Né? Nessa área nós temos talento de sobra, assim como Mateus e tantos outros talentos. O que nós precisamos é ser vistos, a literatura precisa ser vista como é vista a saúde, como pelo menos de visão, né? Como é visto, como tem essa abertura hoje, para se conseguir um apoio literário, é como se saísse com a sacolinha pedindo esmola, porque a valorização ninguém quer investir na questão da literatura. É por isso que eu falo sempre que a educação e a cultura elas têm que andarem juntas. Né? Tem que andarem juntas, porque senão nós vamos continuar, Mateus, você nessa luta infernal que você tem, eu do outro lado e tantos outros, nós vamos continuar batendo portas, passando com um saquinho e não tendo o valor que realmente a literatura merece. Literatura é vida, literatura é cultura, literatura é externar para o mundo as suas ideias e contar o que nós temos na nossa terra de uma maneira diferente, através dos versos, através das prosas. A literatura é tudo isso. Precisa realmente, urgentemente, que alguns dos nossos legisladores, né, criar, né, um projeto que beneficie não aos poetas, mas que beneficie a cultura, a literatura brasileira e nós, em particular, a literatura lagoana. Excelentes palavras, meu querido Pedro. E aí, para concluir essa temática, né, da literatura, da cultura popular, eu lhe pergunto, o que você espera, suas expectativas para a nossa cultura, para o nosso segmento literário? Continuando, se continuarmos da maneira que nós estamos, as expectativas não são boas, infelizmente. A esperança diz que é a última que morre, mas nós precisamos ser realistas. 1982, até hoje, a gente continua encontrando as mesmas dificuldades quando se fala em literatura. Ou aparecem vários Mateus da vida, ou a gente se une, ou a gente deixa da questão de individualidade, ou a gente faz um movimento pacífico, mas recheado como é que se diz? Recheado de justificativas e recheado de pessoas. Porque não adianta o Mateus sozinho bater lá na porta da cultura, o Mateus sozinho bater na porta da Assembleia, o Mateus sozinho bater na porta da Câmara. Nós precisamos nos organizar. Se nós quisermos, a longo prazo, ter o que a literatura realmente merece. O que a gente vê, na verdade, felizmente, a gente vê muito individualismo. E com individualismo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que dar as mãos para seguirmos em frente e ter o valor que realmente merece. Expectativa só se a gente mudar o nosso próprio comportamento. Concordo plenamente, Pedrão. E precisamos tirar a veste do ego, né? Do ego, do orgulho, da vaidade, e aprender a se pôr no lugar do outro, né? No lugar do outro. Porque nós que fazemos a literatura, que escrevemos, que pesquisamos, que publicamos, sabemos a dificuldade que enfrentamos, né? Não é fácil você publicar um livro. Além, você precisa ter o talento, a ideia, a criatividade, você precisa ter, né, muita persistência e você precisa ter o financeiro, porque publicar um livro é muito alto o custo, dependendo da obra, né?
Então, além disso, você precisa divulgar a sua produção, o seu material, o seu conhecimento. Se você não tem ideias e métodos para divulgar, então a obra não é muito alcançada, né? Sim. E aí a nossa peleja maior é fazer com que esse conhecimento que nós produzimos, a literatura que nós publicamos, chegue nas mãos das nossas crianças e nossos jovens. Porque é eles que vão assumir o nosso papel. É eles que vão construir o futuro da nossa sociedade. É eles que vão exercer a cidadania da nossa terra, do nosso Estado. Entende? Então, é a gente, como você falou, na coletividade, fazer com que, né, os nossos gestores entendam que a cultura, que a literatura, não é gasto, é investimento. É investimento. Para colher os frutos que não vêm de imediato, né? Mas é um processo, né? Que vai de degrau em degrau, até completar. E é isso. Eu gostaria de aproveitar o nosso bate-papo também para falar, né, que eu estou realizando uma rifa solidária para quem está me acompanhando dessa obra aqui, ó, o livro Diversidades Poéticas. É um livro de curta tiragem, foi publicado em 2020. É um livro onde eu reúno as questões de religiosidade, né? A unidade entre a poesia e a música, né? Na transmissão dos valores culturais, sociais, né? A importância da poesia, né? E nessa obra também, eu falo também do nosso folguedo, do guerreiro, né? Alagoano, falo um pouco da nossa cultura, né? Essa obra aqui também tem um texto que teve participação do poeta, do contador de histórias, do Marcelino Carvalho de Brito, né? Havia convidado ele para participar. Então, se você quer concorrer para ganhar este exemplar, então colabore, porque é uma ação que faz a diferença para a realização dos projetos de incentivo à literatura em Maceió, da literatura alagoana de modo geral, né? E também quero divulgar para vocês o Contando Alagoas, ó, Contando Alagoas em prosa e versos. Essa obra aqui foi publicada em 2022, ano passado. Fala, né, a gente conta o patrimônio material e imaterial de Alagoas em prosa e versos. E cada autor, né, alagoano, né, conta sobre um patrimônio, sobre um elemento da nossa cultura, motivando o valor de respeito, de educação cultural, patrimonial, o compromisso cidadão que nós podemos contribuir para essa preservação da cultura, da história, da nossa identidade. Então, o livro, para quem quiser, ele está R$30, o impresso, né? E é dessa forma que, através da literatura,
a gente incentiva esse valor de preservação cultural, educação patrimonial e o valor do livro. Bom, conto com a participação de vocês. Meu grande poeta Pedrão está participando também de um projeto que nós vamos publicar em breve, né, intitulado Contando os Literatos e Notáveis da Terra dos Marechais, Ontem e Hoje. É uma obra literária que traz a proposta de resgatar a memória dos cidadãos notáveis da cultura, tanto do passado como os atuais. Mas a pretensão é motivar a importância de nós preservarmos a história, né? A memória, né? O compromisso da sociedade, né? Do cidadão físico e da sociedade institucional, pública, de unirmos para essa preservação dos nossos espaços de memória, que são os museus, os centros culturais de memória, né? E, assim, muitas dificuldades a gente enfrenta, mas a gente vence todas elas, né? Pelo amor, a arte de literar, da nossa literatura alagoana. Meu querido, você tem algum texto seu, de sua autoria, para encerrar a sua participação? Eu queria que você... Com poesia, né? Por que não? Exato. Eu queria que você permitisse que eu aqui abraçar o Amaurílio, né, que está nos assistindo, o da Silva, a Andressa, o meu amigo Marcelino, o meu amigo Beto Marculino, grande Beto, um grande abraço. Né? Tem também aqui o Sandro, o Mundo Nordeste, tem a Catalina, essa mulher faz um trabalho incrível lá em Marechal Deodoro, um grande abraço. Tem a Silviares, um abraço para você. A Vânia Silva, o Marcos Alfredo, o Cássio Júnior, a Ana Márcia, Mundo Nordeste já falamos, aí Diário da Mara, Diego Lois, Mamá, Edilânia. Tem muita gente, viu, Matheus? Que legal, viu? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, nossos amigos, nossos leitores. Nós ficamos muito felizes, viu, com a presença, a participação de vocês. Nos acompanhando. Eu queria fazer também uma última pergunta a você. Nós falamos da literatura, da cultura, da poesia, né? Mas você também é um talento no cordel, né? Sim, a gente arrisca. Na verdade, você se arrisca, né? Se atreve. Fale um pouco a sua convicção, sua definição, sua visão, né? Sobre o cordel. O que você pensa da importância do cordel? Olha, eu nunca, em momento nenhum, nunca separei, né, a literatura do cordel da literatura como um todo, né? Porque as pessoas não querem considerar que o cordelista ele é um poeta. Ele é um poeta, sim. Não deixa de ser um poeta. Com né? certeza. Porque todos que falam em cordel, mandar um abraço aqui para a turma da Confraria Nós Poetas, né? Da qual eu tenho a honra de fazer parte, né? E assim, o cordel ele é de importância porque o cordel desde ontem ele tem uma importância magnífica, né? O cordel que era usado como incentivo à leitura e aí, portanto, quando nós começamos a escrever na literatura do cordel, eu me prendo muito o meu perfil é escrever o amor, a ficção e a atualidade
seja na política, seja no esporte. E aí as pessoas disseram, mas Pedrão, cordel porque é para o mod? Não, não é, isso não existe. Isso não existe. Se o cordel sempre foi e continua sendo um incentivo à leitura. Tem que escrever corretamente. Né? Tem que escrever corretamente. Se era coisa do passado, porque o cordel é uma coisa que, como você sabe mais do que eu, era uma coisa usada pelo povo da zona rural, né? Pelos agricultores, essa coisa toda. E aí, por falta de conhecimento literário, conhecimento da língua portuguesa, eles escreviam dessa maneira. Mas, assim, eu defino o cordel de uma importância inigualável e vejo tudo como poesia. O cordelista é um poeta, não só quem escreve os poemas soltos, todos são poetas e precisam, inclusive, tem a mesma dificuldade de quem está lá escrevendo os poemas soltos, de quem está lá fazendo a ficção. Então, eu tenho convicção de que literatura engloba tudo isso. O cordel está aí. Eu penso também que o cordel, como você falou aí, é a expressão que vem do coração do povo, né? Povo forte, povo guerreiro, um povo batalhador, mesmo o povo que não teve oportunidade de ter estudo, né? O povo não teve oportunidade de aprender a ler corretamente ou escrever, mas que a vida ensinou, né? A criatividade também, né? A sabedoria da alma também instiga, né? Inspira. E aí nós temos uma diversidade de cordéis, né? Em Alagoas. Alagoas é produtiva. Muitos cordeiristas, né? Nós temos aí o patrimônio vivo, né? Também do cordel, que é o Jorge Calheiros, né? Jorge Calheiros, grande Jorge, professor Jorge. Ele já contou sobre sua trajetória de vida, né? Não teve muito acesso, mas a literatura fez com que ele chegasse até onde ele chegou, né? Você falando em Jorge Calheiros, eu tenho uma... A cultura, ela promove o ser humano, né? Sim, ela transforma o ser humano, né? E aí, se o ser humano quer mesmo evoluir, aí a liberdade é de cada um de nós, né? Você falando em Jorge Calheiros, eu tenho a honra, né, de dizer que o vídeo de Jorge Calheiros, que admira o meu trabalho, é muito peso, é muita responsabilidade. O Jorge é uma pessoa muito simples, mas de uma competência muito grande, né? E é um cara que lutou muito, para você ter uma ideia. O Jorge é o exemplo da falta de apoio que tem a nossa literatura. Para não esquecer... Ele já relatou sobre essa falta mesmo de apoio de várias vezes, infelizmente, e que nós estamos aí para tentar escrever um novo capítulo, né? Reverter essas páginas de desinteresse, né? De falta de investimentos. Agora... o poema. Agora, mas antes aí a gente tem mais pessoas para cumprimentar aqui. A Maria Simone, a Lulins, a Luísa Vasconcelos, o Cavalcante Luiz Jorge, esse é de Palmeira dos Índios, meu amigo. A Cícera Dias, lá de Coruripe, né? O Cleonildo Feitosa está em Maceió, meu filho. Aí o restante aqui a gente já falou em alguns deles. E os que a gente não visualizou aqui, se sintam abraçados. Só para encerrar, eu quero, antes do poema, te agradecer essa oportunidade de poder externar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Isso, eu podia dizer, externar para o mundo, né, a nossa trajetória, o amor que eu tenho em escrever e o amor maior que eu tenho de escrever a minha terra e a minha gente. Se dependesse
de incentivos e de aplausos de algumas pessoas, eu já era um desistente. Mas eu continuo firme fazendo a minha parte. O que importa é a minha convicção. Eu sei que contribuo com a minha terra desde 1977 e até enquanto vida eu tiver, vou continuar contribuindo, independente de aplausos, porque nós temos esse reconhecimento das pessoas inteligentes, né, daqui e lá fora nós temos um trabalho que é aplaudido e eu fiquei muito assim surpreso e me emociono em ser convidado para participar dessa antologia dos notáveis de ontem e de hoje, porque o Matheus não me conhecia, nem eu conhecia o Matheus. Isso é uma prova que o Matheus acompanha o nosso trabalho e, como um cara inteligente e super competente no que é, jamais ele convidaria uma pessoa que não tivesse condições de participar. E nós ganhamos mais um prêmio. Eu arrepio quando o Matheus falou, você quer falar de quem? Eu disse, olha, eu tenho duas opções. Tenho Fonfon, claro, eu tenho muitas opções em Santa Luzia, mas eu quero falar do Fonfon, eu tenho Fonfon, a preferência, e o Zumba. E aí, ao invés de mandar um, mandei dois, e os dois trabalhos foram aceitos. Quem ganha com isso, Matheus, não é o Matheus Cavalcante, não é o Pedrão, é o estado de Alagoas, é a minha terra, que vai ter pela primeira vez, a história de dois grandes astros a nível mundial, contada por um filho de pescador. Com certeza. Isso é muito valioso. Isso nos engrandece. Só gratidão, né? Isso nos engrandece e muito, Matheus, sabe? E sem Deus também seria impossível, né? Todo esse talento, sabedoria, força. E muito obrigado pela sua amizade, por aceitar esse convite, né? Por ser o nosso aí parceiro, tanto na comunicação, no rádio, informando, alegrando também, né? Nas manhãs de sábado, o povo, né? E fazendo o seu melhor, que você sabe, é esse o caminho, pessoal. Sermos luzes na sociedade, com aquilo que nós aprendemos, né? Que nós criamos, almejamos, com os ideais, né? Para o bem da sociedade e do povo alagoano. Mateus, agora respira, que vamos terminar o nosso encontro. Eu não tenho isso como um convite. Você não me fez um convite, você me deu um presente. Tá? Eu tenho isso como um presente, a oportunidade de, além do rádio, que todos os sábados nós estamos fazendo um trabalho que tem sido reconhecido, né, a nível estadual e até fora do estado, né, através da internet. Mas isso é um presente, é uma maneira... Cada vez que você tem a oportunidade de falar da sua trajetória, do que você faz, e você vê as pessoas te aplaudir, isso é um presente. E como eu falei no início da minha vida, coisas que me deixaram muito feliz, né? Passei na minha infância. Eu, essa semana, um sábado, amanheci e fui até as margens da Lagoa Mundaú, né? Que é próximo aqui. Fui lá contemplar aquela lagoa abandonada hoje, né? As autoridades federais, Marinha, precisam rever, mas que ainda é uma lagoa mãe, é uma lagoa que alimenta milhares de pessoas. É a lagoa que me alimentou. Foi dali que meu pai tirou o sustento, porque meu pai, na política, quando começou a político não tinha salário, não. Então, é aquela lagoa que eu amo, e acordei com aquela vontade, falei para minha esposa, eu fui até as margens da lagoa e vi um pouco da minha infância. E aí, quando eu cheguei em casa, eu escrevi uma coisa rápida aqui e intitulei Recordações da minha infância. Hoje, ao amanhecer, logo cedo ao acordar, lembrei da minha infância e comecei a recordar. Me veio à mente o dia a dia, quando logo cedinho tinha que levantar, caminhar até o porto do Sururu,
E às margens da belíssima Lagoa Mundaú, eu ficava a esperar meu pai vir da pescaria para me pegar o peixe, sair pelas ruas da cidade gritando alto, olha o peixe, gritar, gritar, para alguém comprar. Mas essa minha rotina não podia atrapalhar. Só ia vender o peixe se, no caso, fosse à tarde, a hora de estudar. Vendi muita macaxeira, vendi sururu nas feiras, lá vendi peixe também. Isso não me fazia mal, ao contrário, tudo aquilo só me fazia era bem. Claro que alguns amigos ficavam de mangação, mas eu nunca me importei, nem fazia reclamação, pois foi essa criação que me fez, nos dias de hoje, ser um reto cidadão. Hoje as lembranças foram fortes, cheguei a me emocionar. Lembrando da minha infância, comecei a comparar. Hoje é tudo diferente e ainda tem muita gente que só vive a reclamar. Eu agradeço aos meus pais pela minha criação, a eles por toda a vida e ao Papai do Céu, minha eterna gratidão. Bravo, meu querido, é isso aí. Muito obrigado pelas suas belas palavras, pela sua participação. Esse foi o nosso Contar Lagoas, né? Um momento de falar da vida, de história, de trajetória, de lutas, de valores, né? De perspectivas, de esperanças, né? Eu agradeço imensamente o nosso convidado, o poeta Pedão, seus amigos, familiares, todos vocês que estão nos acompanhando, um grande abraço e que vocês continuem nos acompanhando, nos seguindo, compartilhando, né, para que nossa literatura, nossa voz também possa chegar, né, a quem precisa, a quem necessita, né? E assim sermos essa semente de esperança, de alegria, de amor, né? Na nossa sociedade, na vida de quem está perdendo, está desanimando, né? Porque não é fácil, não é fácil. Produzir cultura, né? Lutar por direitos não é fácil, mas não é impossível, né? E temos um Deus que é vencedor, né? O nosso próximo Contar Lagoas, nós vamos receber a escritora que é revelação de Belo Monte, Roseni Conceição, né? Ela vem se revelando na escrita, na literatura, participou da publicação do Contando Alagoas em prosa e versos em 2022, contando a tradição religiosa do povoado de Belo Monte, e está participando conosco no projeto que será publicado, contando também a trajetória de literários da nossa terra. Poeta Pedão, um grande abraço para você. Estamos juntos, né? Nos perfis, no WhatsApp, né? No Instagram, né? E valorizando a nossa cultura, a nossa literatura, a nossa história. Viva o povo de Santa Luzia! Né? Viva a poesia, viva a literatura brasileira! Terra de grandes historiadores, de grandes talentos, viva a cultura e a literatura alagoana. A todos vocês, tenhamos uma abençoada noite e até sábado, às 16 horas, acompanhe a gente em mais um bate-papo em Contar Alagoas. Abraço, Pedrão. Um abraço, Matheus.